Bem-vindos a uma jornada sombria pelos corredores escuros da literatura gótica. Prepare-se para encontrar os monstros que assombraram as páginas dos livros nos séculos XVIII e XX, e que continuam a nos fascinar até hoje. A literatura gótica surgiu como um grito de rebeldia contra o racionalismo do iluminismo. Em meio às sombras de castelos em ruínas e florestas nebulosas, nasceram criaturas que personificavam os medos e ansiedades de uma sociedade em transformação. Esses monstros clássicos não eram apenas figuras assustadoras, mas símbolos poderosos que refletiam as complexidades da natureza humana e os dilemas morais de sua época. Entre os pilares do horror clássico, destaca-se o icônico Conde Drácula, criado por Bram Stoker. Mais do que um simples vampiro sedento por sangue, Drácula representa o parasita aristocrático, um símbolo da decadência da nobreza e do medo da influência estrangeira na Inglaterra vitoriana. Sua imortalidade e poder de sedução fazem dele uma figura ambígua, simultaneamente repulsiva e atraente, encarnando os tabus sexuais e os desejos reprimidos da sociedade da época. Não menos impactante é a criatura de Frankenstein, fruto da imaginação febril de Mary Shelley. Este ser, costurado a partir de pedaços de cadáveres e trazido à vida pela eletricidade, questiona os limites da criação e da responsabilidade científica. A história de Frankenstein é um alerta sobre as consequências de brincar de Deus, mas também uma reflexão profunda sobre a natureza da humanidade e o que significa ser um monstro em um mundo que rejeita o diferente. Completando a tríade dos monstros clássicos, temos o enigmático caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Esta obra magistral explora a dualidade da natureza humana, revelando que o verdadeiro monstro pode estar escondido dentro de cada um de nós. A transformação do respeitável Dr. Jekyll no violento Mr. Hyde é uma metáfora poderosa para os impulsos sombrios que todos lutamos para controlar, questionando a linha tênue entre o bem e o mal. Mas o panteão dos monstros góticos não se limita a esses três gigantes. O retrato de Dorian Gray, criado por Oscar Wilde, é um monstro de vaidade e hedonismo, que mantém sua beleza juvenil enquanto sua alma se corrompe, refletido em um retrato que envelhece em seu lugar. Esta obra explora temas de moralidade, estética e os perigos da busca obsessiva pela juventude eterna. Nas profundezas da Ópera de Paris, o fantasma da ópera de Gaston Leroux assombra não apenas os corredores do teatro, mas também o coração dos leitores. Desfigurado e genial, o fantasma é um monstro trágico, cuja obsessão por beleza e aceitação o leva a atos de terror e paixão desenfreada. Sua história é um lembrete doloroso de como a sociedade pode criar seus próprios monstros ao rejeitar aqueles que são diferentes. É impossível falar desses monstros literários sem mencionar suas raízes no rico folclore europeu. Vampiros, lobisomens e criaturas deformadas já povoavam as lendas populares muito antes de ganharem vida nas páginas dos romances góticos. Os autores do gênero beberam dessas fontes ancestrais, transformando mitos antigos em narrativas que capturavam os medos e ansiedades de uma nova era. O legado desses monstros clássicos é eterno e sua influência na cultura pop moderna é inegável. De filmes de Hollywood a séries de TV, quadrinhos e videogames, As Sombras de Drácula, Frankenstein e seus companheiros continuam a se projetar sobre nossa imaginação coletiva. Mas por que essas criaturas centenárias continuam tão relevantes? A resposta está na capacidade desses monstros de se adaptarem e refletirem os medos contemporâneos de cada geração. O vampiro, antes um símbolo de decadência aristocrática, hoje pode representar os perigos do consumismo desenfreado ou a exploração dos recursos naturais. A criatura de Frankenstein levanta questões sobre ética na ciência e tecnologia, especialmente relevantes na era da inteligência artificial e da engenharia genética. Dr. Jekyll e Mr. Hyde continuam a nos lembrar da complexidade da psique humana, em uma época em que as redes sociais nos permitem criar múltiplas personas. O retrato de Dorian Gray ressoa em uma sociedade obcecada por aparências e juventude eterna, enquanto o fantasma da ópera nos faz questionar nossos padrões de beleza e aceitação social. Esses monstros clássicos são espelhos distorcidos de nossa própria humanidade. Eles nos fascinam porque, em suas formas grotescas e ações terríveis, vemos reflexos de nossos próprios medos, desejos e contradições. São criaturas que habitam as fronteiras entre o humano e o inumano,
o natural e o sobrenatural, desafiando nossas noções de normalidade e moralidade. A literatura gótica, ao dar vida a esses monstros, criou um espaço seguro para explorarmos nossos medos mais profundos e tabus mais arraigados. Através dessas narrativas, podemos confrontar o desconhecido, o proibido e o terrível, sem sair da segurança de nossas casas. É um exercício de catarse e autoconhecimento que nos permite olhar para o abismo e, talvez, entender um pouco melhor a escuridão que existe dentro de cada um de nós. À medida que avançamos para o futuro, é certo que novos monstros surgirão para assombrar nossa imaginação. Mas os clássicos da literatura gótica, com sua profundidade psicológica e poder simbólico, continuarão a ser referências incontornáveis. Então, da próxima vez que você se deparar com um vampiro sedutor, um cientista louco ou uma criatura deformada em uma história moderna, lembre-se, você está diante dos herdeiros de uma longa e rica tradição literária. Uma tradição que nos convida a olhar além das aparências, a questionar nossas certezas e a explorar os cantos mais sombrios da alma humana. Pois no fim, os verdadeiros monstros não são aqueles que espreitam nas sombras, mas os que residem em nossos corações e mentes. E é através dessas histórias góticas, com seus castelos assombrados e criaturas da noite, que podemos finalmente encará-los de frente e, quem sabe, fazer as pazes com nossos próprios demônios interiores.